Viajar ao Triângulo Mineiro é um mergulho na essência do Espiritismo. Lá, a simplicidade, o amor, a caridade, o Evangelho e a mediunidade em suas variantes estão vivas. O Espiritismo no Triângulo Mineiro é como uma árvore que primeiro tem que ter seu solo adubado, limpo, e assim a psicosfera foi criada com seu Mariano, Eurípides e muitos outros amigos. A árvore, que foi Chico Xavier, se desenvolveu com muitos frutos. Foram mais de 400 livros escritos e centenas de cartas psicografadas para mães e familiares aflitos que perderam seus entes queridos. E, principalmente, uma vida de exemplo, de ações e palavras de amor. Simplicidade e carinho. As sementes da árvore caíram no solo e novas árvores cresceram. Hoje são muitos os centros espíritas e os médiuns que seguem o caminho de Chico, com psicografia, tratamentos de cura e trabalho caridoso, de acolhimento e com muito amor. E seguindo os exemplos que Jesus e Chico deixaram. Aqui chegando no hotel, já encontramos o legado do Chico aqui. Fomos na casa de Chico Xavier. Primeiramente achei que a casa fosse uma casa grande, uma casa vistosa da rua, e era uma portinha só que dava para a rua. Depois ela se abria, vocês vão ver aí no vídeo. Entrando aqui na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, onde o médium morou por vários anos. Aqui estão os mais de 500 livros de Chico Xavier. Aqui nós temos as primeiras edições dos livros traduzidos do Chico, e aqui as biografias sobre ele, que somam mais de 300 livros. Aqui é como era o quarto do Chico. Todos os domingos às 5 horas tem um estudo, o estudo das obras do Chico, que é facilitado pelo Geraldinho. E também estava ali o João Pedro. E é legal porque ali se reuniram várias pessoas de muitos estados do Brasil. Então foi muito legal. Eu cheguei bem antes, né? Aí cheguei a conhecer o pessoal que vinha todo o domingo lá de Belo Horizonte, o Fontana, que é vice-presidente da Federação Mineira Espírita Mineira, bastante gente ali de Belo Horizonte e também de outros estados. Então, assim, convergem de todo o Brasil e também do mundo pessoas no domingo para a casa do Chico fazerem esse estudo de suas obras, das 5 às 6. E depois, das 6 às 7, é o culto do Evangelho, o Evangelho, né? Que aí se pega partes do Evangelho, se abre ao acaso o Evangelho, se lê a passagem e se comenta ali pelos participantes da mesa.
Então estamos entrando aqui no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e que era assim antes. Essa é a casinha que Chico nasceu, está agora o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Essa é a mesa que Chico Xavier utilizava naquele tempo. E esses bancos também são daquela época, que é a réplica da fachada da casa do Chico. Ela foi inaugurada em abril de 2018. Embaixo, na sala Liquilia Diniz, é onde acontece o tratamento de cura espiritual, que é todo último domingo do mês. E aí, através de médiuns que tem essa cura sim. espiritual. Nós temos 4 médiuns que trabalham dentro da sala. Uma trabalha com o Dr. Shen, Irmã Angélica, Dr. Hans, e o que coordena a sala espiritualmente é o Dr. Goric. A médium dele vem de Betim todo final do mês pra gente. E aí todo início do mês, Todo último domingo. último domingo do mês. E aí como é que é? As pessoas vêm aqui... Pegam a fila 11 horas, 100 a 11 horas, porque era meio-dia. Sim. Só que como muitos vêm para palestra de 9h30 e vai para a fila, a maioria são um pouco idosos, né? Com alguma dificuldade, então optou por distribuir a senha mais cedo. Eles vêm, entra 2 horas por centro. Vão para o salão onde tem momento musical, meditação e música. Meditação, música. Meditação, olha só, nunca tinha ouvido isso falar no Centro Espírita. Sobre a água, né? Uhum. E aí vai indo. E nesse meio tempo eles são chamados para o passes, vai preencher a ficha e volta para o salão, até o horário de chamar para vir para a sala de tratamento. Uau, deve ser muito bonito esse Muito trabalho. gostoso. É um trabalho que assim, eu particularmente chego aqui 9 horas da manhã, porque eu faço a limpeza do centro também. E saio daqui, a última a sair, né? Eu fecho o centro, eu abro e fecho o centro. Mas a gente Você não vive sente o centro cansaço, mesmo. A gente não sente o cansaço, porque é uma energia tão gostosa, você saber que está sendo útil. E ver que as pessoas precisam disso. É verdade. Porque né? o problema em termos, eu olho e falo, meu Deus, meu problema é tão pequeno, perto do que eu vejo, que eu fico nas fichas. Tem hora que me dá vontade de chorar junto com a pessoa. Deve ter difícil, mas... cada problema sério, né? E vem muita gente? Vem. Geralmente, com os voluntários, nós atendemos 86 fichas. Ou 70, varia Num muito. dia? É. Uau. Os voluntários, a maioria são o quê? Umas 6, 7 pessoas que passam no tratamento, né? Sim. E nem sempre todos. E aí vem gente de várias cidades? Costuma vir gente de fora, De Belo fora. Horizonte, teve uma época que vinha gente de São Paulo. Então, assim, varia muito, tá? Não é só daqui de Pedro Leopoldo. Ali é o salão onde é feita e servida a sopa todos os sábados, que é coordenado pela dona Marta Xavier. Dona Marta, ela é viúva do sobrinho de Chico, é a vice-presidente do centro, então ela coordena a sopa e a costura, que é toda quarta-feira. Todo sábado é servido uma sopa aqui. Ela chega aqui 7 horas da manhã, primeira a chegar. E aí vem o pessoal de Uberaba, Não, desculpa, cidade, da isso. cidade, Vem né? moradores de rua, vem pessoas de Matozinhos, Confins, então pega um pouco da região. E deve ser uma sopa, além de gostosa, Nossa Senhora, um muito alimento boa. espiritual Verdade. também. Deve ter bastante energia Você tenta fazer a sopa em positiva. casa e não sai igual. E não sai É uma igual. tristeza. Não tem como, né? Não. E nós temos algumas das primeiras edições de alguns dos livros que o Chico psicografou com dedicatória. Primeiras edições. Algumas, Algumas das primeiras edições com dedicatória do aqui, de Chico. 39 a 2000 anos. Olha, 2000 anos, como é que era? Hoje é um livro enorme. Aqui nós temos algumas correspondências que o Chico enviava para amigos. E essa rosa, ela foi dada a ele na reunião de materialização. Olha só, gente. Essa rosa tem história. Nossa! Imagina, materializada ali. Aí a mãe da Célia recebeu uma rosa materializada ali no salão onde nós estávamos. É. Ela conta que quando os pais vinham para a reunião, eles moravam na Fazenda Modelo, porque trabalharam com o Chico lá, Os pais? da Célia. Como é que era o nome deles? É Manuel Ferreira Sim. Diniz e Maria Luísa Ferreira Diniz. E eles trabalhavam lá. Isso. Tá. Ela é Ferreira, não, ela é Cruz Diniz. Então eles iam de bicicleta, deixava a bicicleta aqui e vinha para o Luiz Gonzaga a pé. E um dia, a sogra dela tinha colhido 12 botões de rosas brancas. E ela achou muito lindo e veio para o centro. Dado o momento, Sheila estava materializada no salão. E deu a ela um botão de rosa branca e falou: Lia, um espírito pediu para te dar esse presente. Acabou a reunião, ela foi toda feliz contar para Chico, né? Sim. Chico, Sheila estava materializada aqui no salão e falou que o espírito pediu para me dar essa rosa de presente.
Aí que ele falou, Lia, esse espírito hoje habita em seu ventre. Ela descobriu que estava grávida. E esse botão de rosa, ele teletransportou da casa da sua sogra para cá. Então, quando você chegar lá, não vão ter 12 botões de rosas brancas, vão ter 11. Então, assim, pra gente que tá aqui dentro, é uma emoção saber disso tudo aqui dentro, né? Quando o Chico morava em Uberaba, ele vinha Porque o Natal ele passava no asilo aqui em Pedro Leopoldo, né? Aqui são as primeiras atas do centro com a letra do Chico. Olha só a letra do Chico. Foi inaugurado, ele era o secretário. Ah, ele era o secretário, ele não foi o presidente quando ele inaugurou. Essa é a entrada do Memorial do Chico. A gente entrou pelo lado dos fundos, que não está aberto. Tivemos o acompanhamento da Fernanda, que já nos explicou várias coisas. E segundo Emmanuel, essa tela de Jesus é a que mais se assemelha à face dele verdadeira. O desencarne do Chico significa a libertação de uma alma maravilhosa que não precisava mais de continuar aprisionada num corpo já tão velhinho, tão decrépito. Então a desencarnação do Chico foi realmente uma libertação, né? Aquela alma maravilhosa. Eu ficava até pensando, quando eu o visitei um mês antes dele partir, e ele lá tão velhinho, escutava pouco, falava baixinho, e eu ficava pensando, meu Deus, por que ele está por aqui ainda? Por que essa alma não se liberta e não sai de uma vez voando nos altiplanos, né, do mundo espiritual superior? E 6 anos antes, eu tinha feito essa pergunta para uma grande amiga do Chico, a doutora Marlene Nobre, lá de São Paulo. Eu tinha feito essa pergunta para ela, mas, doutora, por que o Chico não foi embora ainda? E aí a minha ignorância perguntou assim, disse assim, ele não está fazendo mais nada. Falei isso. Vocês não contam para ninguém que eu falei isso. Doutora, ele já não consegue mais psicografar, não sei um versinho ou outro, ele não está conseguindo nem andar direito, ele está tão decrépito, por que ele ainda não foi? Aí ela falou assim comigo, eu vou te contar, mas você vai esperar alguns anos para divulgar essa história. Ela falou, olha, ele me contou que durante meses e meses e meses, ele ficou no quarto dele, sofrendo um ataque de espíritos obsessores que estavam contra o movimento espírita, contra a doutrina espírita, os mesmos obsessores que ficavam incorporando na madrinha dele para que ela fincasse um garfo na barriga daquele menininho de 4 anos. Eram os mesmos, gente. Eram os mesmos espíritos ligados à Inquisição Espanhola, que nunca aceitou que pensássemos diferente, que fizéssemos outro tipo de religião. Então, os inquisidores espanhóis serviam a Deus com muita fidelidade, de acordo com o que eles pensavam, vocês entendem? De acordo com o que eles sentiam. Para eles, lutar contra a doutrina espírita era como lutar contra a expressão do demônio na Terra. Então era por ignorância que eles faziam o que faziam. Então, apesar de muitos fazerem isso com requinte de maldade, mas a maior parte era por ignorância. Então puseram no quarto do Chico mais de 50 espíritos batendo caixa, como se fosse uma fanfarra. E aquilo dava um barulho tão ensurdecedor
que o Chico ficava constantemente com labirintite. E ele poderia simplesmente ter recorrido aos planos superiores e varrido aqueles espíritos dali, mas aos moldes de Jesus, que também disseram: por que você não chama um exército de anjos para te defender? E ele não, ele precisava de dar ali, Jesus precisava de dar um testemunho. E o Chico também não ia pedir ajuda aos mentores, ele queria educar aqueles espíritos. E ele foi, gente, semana a semana, meses a meses, conversando. Doutrinava um, ele era socorrido, ia embora, doutrinava o outro. Por fim, só ficou o chefe, irredutível. E ele conversando com esse chefe, conversando e nada. Aí um dia ele disse para esse chefe: me dê sua mão. Ele falou: não. Me dê sua mão. Não. Pela terceira vez, o pedido, revestido da força moral, fez com que o espírito, a despeito de não estar querendo aquilo, espichasse a mão para o Chico. E ele beija a mão desse espírito. Beija a mão desse espírito e na mão dele cai lágrimas. Lágrimas. E o espírito, naquele momento, recebendo aquele eflúvio de amor e de dor, de ver a indigência espiritual daquele, não vou falar do cargo que ele tinha na igreja, não, daquele importante, né, uma pessoa muito importante na hierarquia da Igreja Católica. Esse espírito então se comove naquele momento, ele bate ajoelhado nos pés do Chico, pede perdão e vai embora. Chico conta essa história para a doutora Marlene e diz: pois é, Marlene, eu sozinho, por isso que eu não podia contar, porque o Chico não gostava de se vangloriar ou nada. Chico diz: Marlene, eu sozinho dei conta de 85% dos inimigos desencarnados da doutrina espírita. Não é possível que vocês todos agora não vão dar conta dos 15 que eu deixei. Não deram conta até hoje. Chico Xavier possui, Chico tinha 17 anos quando ele fez essa profecia. Ele possui vários recursos mediúnicos. Quer dizer, ele tinha todos os tipos de mediunidade. Ele está cercado por falanges tão numerosas como as que assistiam Jesus. Este menino assombrará o mundo, escreverá mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo. Ele viverá muito, desencarnado, não terá substituto. Da mesma forma que Jesus, Chico é único em sua tarefa. Só ele mesmo, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra que lhe foi confiada pelo plano superior, pelo plano espiritual superior. O Espírito Emmanuel, seu amigo espiritual, seu guia espiritual, seu pai espiritual. Um dos primeiros contatos do Emmanuel com Chico, Emmanuel diz ao Chico que eles iam trabalhar lado a lado por muito tempo. E o Emmanuel seria o guia espiritual. Depois, mais detalhadamente, eu ouvia que esse projeto da parceria Chico e Emmanuel seria por 300 anos, a princípio. Então ele reencontra Emmanuel sempre cuidou dele, mas ele reencontra Emmanuel em julho de 1931, no final de julho. Emmanuel só aparece para ele quando ele tinha 21 anos de idade. Olha que interessante esse aspecto. Só quando o Chico já tinha maioridade, já não dependia mais do pátrio poder, já podia ir contra a autoridade do pai da terra. Que o pai da terra tinha outros planos para Chico, mas o pai espiritual não podia, enquanto o pátrio poder valesse,
o guia espiritual não podia falar, não, você não vai fazer nem isso. Por exemplo, o pai dele falava assim, Chico, se cada pessoa que vier aqui te procurar trouxer uma galinha para nós, esse terreiro já estava aqui coalhadinho de galinha. Então o pai dele pensava na sobrevivência material, porque eram muitos filhos e ele era muito pobre. Então o Espírito Emmanuel aparece e diz ao Chico que a amizade e o amor que os unia se perdia na noite dos séculos. E embora Chico não se lembrasse, a ligação entre eles estava fundamentada nos mais puros laços de amor e de amizade. E o benfeitor diz, eu tenho seguido seus passos desde sempre, mas só hoje você me vê. Mas os nossos espíritos estão unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele ao seu coração tem raízes nas noites profundas dos séculos. Então essa parceria Chico e Emmanuel vem desde sempre, né? Desde que eu era pequena, os amigos aqui do Luiz Gonzaga tinham o hábito de tomar café cada noite, cada reunião que acabava na casa de um. E o dia que era lá em casa eu ficava sempre escutando as conversas. E desde sempre eu ouvi dizer que quando chegasse o terceiro milênio, os papéis iam se inverter. O Emmanuel ia reencarnar e seria médium, e o Chico seria o mentor. Então, se no século XX Emmanuel é o mentor e Chico foi o médium, no século XXI seria esse século de agora, seria Emmanuel o médium e Chico o mentor. Segundo Chico, Emmanuel teria reencarnado, vocês já sabem disso, né, no ano mais ou menos de 2000, que ele seria um professor e um grande médium, e que a característica que mais abrilhantaria a sua mediunidade seria a humildade. E o Chico entra em transe, ela fica caladinha, porque ele volta sorrindo. Onde que você foi, Chico? Por desdobramento, né? Onde que você foi, Chico? Ele falou, eu fui em São Paulo, no interior, e vi Emmanuel para assistir a reencarnação de Emmanuel. A gente soube que o Emmanuel não viria sozinho. Vários espíritos viriam com ele para fazer uma obra em vários pontos, né? Sendo ele o principal, mas com outros espíritos muito sábios também vindo junto. Então eles devem estar por aí, já devem estar por aí. Chico ainda riu com essa Suzana Moizinha e falou assim, Emmanuel vai ver agora o que é bom ser médium. Ele vai ver com quem diz, ele que me aguarde. Emmanuel falou que nós vamos ter uma missão. Nós vamos ter que escrever 30 livros. Vamos escrever o 30, Chico. Acabou, Emmanuel? Não, mandaram falar que é mais 30. Escreveu 60. Acabou, Emmanuel? Não, mandaram falar que é mais 100. Acabou, Emmanuel? E não acabava. Não, tem mais. Um dia, gente, olha que absurdo. Um dia, Emmanuel fala com ele, você não precisa de ficar com essa pressa, pensando que você vai acabar. Não. Você não precisa de trabalhar com tanta pressa, não. Porque agora eu trouxe um recado para você, Chico. Eu estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam, quer dizer, alguém mais elevado do que o próprio Emmanuel, expediram certa instrução que determina que seja a sua atual reencarnação desapropriada. Olha que coisa! Desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Que você vai permanecer em sua existência, mas no ponto de vista físico. Mas você vai ficar totalmente à disposição das entidades espirituais para recepção de mensagens, livros, etc. Isso que vai ser a sua vida daqui para frente. Pronto, acabou. Você não tem mais amigo para visitar, você não tem parente para receber, não tem mais nada. Sua vida está desafiada. Eu estou aqui no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Centro Espírita que Chico Xavier fundou, o primeiro Centro Espírita que ele fundou e que ele participou.
E aqui em Pedro Leopoldo a gente sente muito Chico Xavier. São muitas fotografias dele, muitos lugares que ele passou e principalmente muitas histórias que as pessoas falam. Então você respira, você ouve, você sente, você vê Chico Xavier em todos os locais. E é muito gostoso, porque Chico Xavier foi uma pessoa de puro amor, uma pessoa muito pura, muito simples, muito caridoso. Então, suas energias, suas vibrações são fenomenais. Então a gente sente isso no ar, sente nas pessoas, a alegria das pessoas estarem falando sobre isso, estarem passando este legado que o Chico deixou e que fica muito vivo aqui. Um local muito especial. A gente falou com o seu Elcio, né? Pouco tempo atrás, contou muitas histórias de Chico. Então o Chico sempre falava, gente, não esqueçam, quem faz o bem só vai receber o bem. Não importa de que ordem, de que origem, faça, promova, tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade, tudo há de chegar nos seus lugares, na sua hora certa. Deus tem o dele e nós temos o nosso tempo. O nosso tempo nós haveremos de perceber o socorro a nos amparar. E não faltava nada para o Chico, né? Uma vez ele saía na rua, uma dona deu ele um pacote com 5 chuchu. Aí chegou na frente, ele deu chuchu para uma outra dona. Chegou no metade do caminho, uma outra dona falou, ô Chico, eu tô com uma sacola que eu ia levar para você lá de chuchu. E o Chico falou, meu Deus do céu, quanto chuchu! Aí chegava lá na frente, então minha filha, leva, faz um almoço, uma janta. Quando ele chegava na casa dele, a Luísa falava, Chico, deixaram uma caixa de chuchu. Então, era um chuchu que crescia progredia. Então, quer dizer, através do bem. Sempre vinha um reflexo, né? Ele, quanto mais ele dava, mais ele recebia. Mais ele recebia. E cada pessoa que a gente encontra que está ligado ao espiritismo, né? Essa vida do Chico, conta as histórias diferentes. Então, é um lugar que tem muito magnetismo, um lugar que tem muita espiritualidade. E, claro, todos ligando a vida, a obra de Chico, a Jesus. Que nosso grande mestre, que foi o mestre também do Chico Xavier. Então, a gente se emociona, é um lugar de muita paz, de muita luz. Primeira psicografia de Chico, já ali com seu mentor Emmanuel, e aqui o Poção, que a gente não conseguiu ir lá conhecer, foi onde Emmanuel apareceu para Chico pela primeira vez. E é interessante que o Emmanuel diz que era para o Chico estar escrevendo alguns livros inicialmente, depois quando Chico finalizou esses 80, Emmanuel disse, muito bem, Chico, tá bom, agora vamos fazer mais 120. E ao final de sua vida, Chico tinha escrito mais de 400 livros. Imaginem, mais de 400 livros. É um legado para várias gerações, para a humanidade, que a gente não vai conseguir ler tudo nessa geração, né? Agora, então nem nessa encarnação não vamos conseguir ler todos, mas a gente vai poder desfrutar desse conhecimento que veio lá do mundo espiritual através do Chico por várias encarnações. É um legado muito grande, mais de 400 livros. Hoje, depois da morte, já se publicaram outros livros que chega a mais de 500. Vendo aquele prédio lá no final, gente? Sim. Aquele prédio no final é onde o Chico trabalhava. E na parte de baixo o Chico psicografou, que era um porão, né? Onde o Chico psicografou Paulo e Estevão. E algumas páginas do 2000 anos.
onde ele tinha a companhia do sapo. O sapão grande. Que ele veio descobrir depois que era um espírito que estava na retaguarda. E o Emmanuel, que era o responsável da psicografia, colocaram 200 espíritos. Olha, gente, que maravilha. Eles estavam acampados nesse terreno aqui, ó. Nesse terreno, acampados, para ajudar os mortos da Segunda Guerra Mundial. Soldados da Segunda Guerra Mundial. E o Chico, na hora do almoço, ele saía, né? E passava a mão na cabeça de um. Fica com Deus, meu filho. Deus te abençoe. Chegava pro outro. Mas ninguém via espírito nenhum. O povo via só o mato. Ele falou, gente, o Chico passando a mão nos matos. O Chico tá ficando doido. Mas o povo não sabia. Porque ninguém via. E o Chico via. Olha pra vocês verem que interessante. E esses espíritos que estavam acampados, ajudando os desencarnados, estavam também protegendo a cancela daquele porão para que a história não fosse mudada. Quando eu estava na casa de Chico, em 2006, veio um senhor pesquisador que mora nos Estados Unidos, Peter não sei o quê. E ele veio com o intérprete. Ele leu em inglês Paulo Estevão. Ficou impressionado, porque esse pesquisador pesquisava a trajetória de Jesus. Ele nunca tinha achado tantas informações de pesquisa dele num livro só. E ele apaixonou pelo Chico. E se transformou de um adventista para um espiritista. Pelo livro. Quem não leu, gente, leiam Paulo e Estevão. Um dia perguntaram para ele, por que você desce aqui na entrada, Chico? Aí Chico falou, você está vendo o bambuzal? O que parece? Uma catedral. É. Então, quando eu lembro de que o Chico tinha alma religiosíssima, né? Ele falava, então eu vou conversar com Jesus. Aí ele entrava agradecendo, saía agradecendo, entrava agradecendo e saía agradecendo. Ele começou a fazer a visita à favelinha, onde o Emmanuel achava o Chico estressado, nervoso, tenso, porque o homem levava porrada de tudo quanto é jeito. E qual é médico que aguenta isso, né, gente? E o Chico sentava para o Emmanuel escrever, e o Emmanuel falava, não, senhor, pode ir para a favelinha. Vá refazer, olha só a colocação do Emmanuel, vá refazer as suas bandeirinhas. Aí Hebe Camargo perguntou para ele, Chico, nos fala alguma coisa de Jesus que mais te impressionou. Aí Chico começava a falar. Mas interessante que quando ele começava a falar, a voz dele embargava em lágrimas, em emoção. E aquilo era transferido para quem estava ouvindo. Não tinha esse que não chorava junto com o Chico. E ele dizia que em 54 a 59 ele visitava, por recomendação do Emmanuel, essa favelinha que nós passamos lá, hoje de manhã. E ele entrava numa casa, entrava na outra, ele visitava todo mundo. E no término, ele visitava uma família que morava lá, que chamava Valéria. E a irmã dela, Dona Laura, que era casada. Mas a Valéria era solteira, era tetraplégica, mexia só com a cabeça e com os olhos. 45 anos tinha a Valéria. E 40 anos ela estava em cima daquela cama. E o Chico chegava e falava, Valéria, eu tenho para você algum agrado. Eu levava umas balas, uns pedaços de bolo. A vida antigamente era muito difícil, gente. Hoje está muito mais fácil. Você levar um pão, um doce, um bolo, uma fruta, uma maçã.
Aí o Chico levava e punha do lado da Valéria. E a Valéria com os olhinhos espertos. O Chico dizia que a Valéria tinha uma expressão no olhar que ele entendia tudo que ela estava falando, pelo olhar, porque ela não falava. Aí toda vez o Chico dizia: Valéria, Jesus é por nós. Fala o nome de Jesus, Valéria. Aí Valéria não sabe nada. E os anos foram passando. E toda vez que o Chico ia, o Chico falava: Valéria, fala Jesus. E Valéria não falava. Passaram-se 6 anos. 6 anos, o Chico chegou e a Valéria estava com uma febre muito alta, uma gripe pneumônica muito extravagante, que estava comprometendo os pulmões dela. Ela estava entrando no processo pneumônico, pneumonia gravíssima. E o Chico falou: Valéria, Jesus curou tanta gente, Valéria. Jesus transformou água em vinho. Jesus ressuscitou Lázaro da sepultura. Jesus curou paralíticos, diabéticos, como é que fala aquela doença na pele? Lepra. Jesus curou leprosos. Tanta gente, mas ele vai te curar, Valéria. Eu queria que você sentisse que Jesus está aqui. Está aqui agora. Chama por ele. Fala assim: Jesus! Ô Jesus! Fala! Aí Valéria juntou todas as forças e disse: Jesus! 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 E continuou repetindo, e Chico chorando. Valéria está falando Jesus, gente, que maravilha. Agora ela vai curar. E Valéria falando: Jesus! Jesus! E Chico foi embora muito feliz, porque Valéria falou Jesus. Mas ela falou com a alma. E quando nós conseguimos pronunciar o nome de Jesus pela alma, muita coisa acontece com as nossas dificuldades e dores. Elas desaparecem assim no piscar de olhos. E a Valéria conseguiu pronunciar Jesus. Jesus! Chico foi embora no sábado. Na segunda-feira, no Luiz Gonzaga, ele em plena atividade, chegaram no ouvido dele e disse: Chico, Valéria acabou de falecer. Chico suspendeu a discografia, chorou convulsivamente, porque ele amava a Valéria. Valéria não falava, mas ela tinha gestos que impressionavam o Chico. E no dia seguinte, o Chico já providenciou o sepultamento da Valéria. Muito triste, mas muito feliz, porque Valéria conseguiu falar Jesus. Bom, os anos passaram, o Chico foi embora para Uberaba em 59. Em 76, o Chico teve o primeiro infarto. Teve vários, mas esse foi o primeiro. E deixou o Chico muito comprometido. O coração dele ficou bem desvalido. O médico, com medo de internar Chico dentro de um hospital, com medo de criar tumulto de pessoas, colocou ele na casa dele, montou uma UTI na casa dele e colocou 3 enfermeiros fazendo 3 turnos, de modo que sempre tinha alguém. Ninguém podia entrar no quarto a não ser essa enfermeira. Nem banho o Chico podia tomar. Vocês veem a gravidade do infarto. E colocou todos os aparelhos, aquela assistência, o médico ia de manhã, de tarde, de noite. E Chico então chamou de Dinorá. Falou: Dinorá, você coloca aqui para mim 2 cadeiras aqui no quarto, aqui, o povo sentado. Aí Dinorá falou assim: mas Chico, não pode entrar ninguém no quarto aqui não, Chico. Minha filha, é o povo de lá. Ah, Chico, eu entendo. Eram os espíritos, né? E colocou 2 cadeiras. Uma bela tarde entra o doutor Bezerra de Menezes. E Chico, chorando, né? Ah, doutor Bezerra, o senhor, por caridade, o senhor me ajuda, essa besta que sou eu, que preciso de voltar a puxar a carroça. O doutor Bezerra ficou olhando para o Chico assim, assustado.
Falou, mas Chico, se você está falando que você é uma besta, por que eu sou então, Chico? Olha bem, doutor Vicente Menezes, né? Se Chico, você está falando que você é uma besta, por que eu sou então? Aí Chico falou para ele, o senhor é o veterinário de Jesus, muito da besta que só. Quer dizer, ele tinha humor para todo jeito. E naquela mesma tarde, entra-se uma jovem mulher, muito bonita, muito elegante, aquele vestido rodado, aquele sapato do skins, né? Saltão, um véuzinho na cabeça com um chapéuzinho, luvas até aqui, uma bolsa de verniz preto, uma verdadeira dama. E Chico falou para ela, boa tarde. E ela disse, boa tarde. Aí ela falou assim, Chico, você não está me conhecendo. Eu falei, a senhora me perdoa, eu estou com a cabeça meio estragada. Mas era a desculpa que ele teve, porque ele não estava sabendo quem que era mesmo. Assim, Chico, eu sou das suas amizades, lá de Pedro Leopoldo. Ele falou, mas são tanta gente, minha filha. Se você falar que é Maria, que é Alice, são tantas. E fala o sobrenome, que aí eu vou lembrar da família. Ela falou, não, Chico, eu vou dizer uma só palavra, que você há de lembrar. E Chico deitado, com o coração cheio de aparelho ligado, ali imóvel. Vou falar só uma palavrinha, Chico, e você vai saber quem eu sou. Então Chico já curando, dizendo, por caridade, fala quem a senhora chama. Jesus. Ah, meu Deus, e Chico chorando, porque vai ser chorão, você lá longe, viu? Chorava que não era brincadeira. E a Valéria falou, Chico, eu lembro de você das tardes de sábado que você me visitava e me ensinou tanto a falar Jesus e eu consegui falar. E hoje eu vim te trazer em nome de Jesus a cura que você precisa. Tocou no peito de Chico. E naquele momento o Chico foi curado pela Valéria. Chegou a levantar da cama. Os médicos vieram impressionados que o homem estava mais lá do que cá. Através de um amor singelo, simples e fraternal, o Chico socorreu tanta gente. E no momento que ele mais precisava, esse recurso veio. É por isso que eu disse para vocês hoje várias vezes, todo bem que você fizer, vocês não imaginam que ele volta para nós. São tantos os ensinamentos que o Chico nos deixou. Eu acho que um dos maiores é a humildade. Era um homem tão grandioso, seu espírito, sua alma tão grandiosa, tão elevada, e ele era uma pessoa muito simples, que até para quando ele dava dinheiro para os pobres, para os mais necessitados, que recebia de doação e não ficava para ele, ele dava escondido o dinheiro, não queria que ninguém soubesse. Agora, depois da sua morte, a gente começa a saber os inúmeros, centenas de casos. Até o seu Elcio falou da mãe dele, que depois que ficou viúva, foi muito ajudada por Chico. E tantas outras viúvas, tantas outras pessoas, tantas histórias que mostram essa humildade. Claro, além do amor, da caridade. E a gente vai conhecendo as pessoas através de suas ações, principalmente de suas ações. Como a gente falou ontem lá no Evangelho, na casa do Chico, através de suas ações. Paciência. Chico tinha uma paciência, ele sabia que tudo tinha seu tempo, que as coisas acontecem como tem que acontecer. Humildade, paciência, disciplina, como irmã
ano eu falava para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Ele trabalhava muito, Chico. Trabalhou desde criança. Hoje a gente viu a história lá da fábrica de tecidos onde ele trabalhou, depois numa mercearia, depois se tornou funcionário público. E isso fora as psicografias, auxílio aos pobres, que ia até a noite, até a madrugada. No outro dia, Chico já estava de pé de novo. Disciplina, trabalho. E é isso, ensinamentos que a gente vai interiorizando aqui em Pedro Leopoldo.